Bom dia! Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria convidar vocês já para ficar de pé, para eu não ficar me sentindo sozinho, né? Hoje é um dia muito especial, um dia de ceia e, além disso, um dia que a gente tem batismo também. Pessoas assumindo um compromisso diante de Deus e diante de nós também. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz de ver essas pessoas assumindo esse compromisso, né? E a primeira música que a gente vai cantar é Porque Ele Vive. Então fala um pouquinho sobre esse Deus que mandou Jesus para morrer na cruz por nós e nos permitiu ter acesso à vida eterna, né? E isso também chega nesse momento do batismo, onde a gente mostra para as pessoas que a gente aceitou esse sacrifício de Jesus na cruz por nós, né? Então que a gente possa estar começando a cantar, já se preparando para o momento do batismo, né? Que a gente possa estar com o nosso coração alegre e cantando e louvando a Deus, sempre aproveitando esses momentos que a gente tem para louvar em grupo, né? Em igreja. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, ressuscitou o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, que vivo está. Deus, a gente te agradece porque vivo Tu estás, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz por nós, Senhor.
pelo amor que Tu tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração e que esse seja nosso motivo de gratidão diário, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje tá cheio, ó pessoal, quem tá em pé tem lugar aqui ainda para sentar, ó. Tem alguns lugares, né? Tem ainda, vocês podem ir pesquisando aí, ó, catando alguns lugares ainda tem. Tem um lugar aqui na frente, tem um lugar ali, tem um lugar ali. Tem vários lugares ainda. Mas sejam todos bem-vindos, né? Espero que todos estejam bem. Hoje é um dia muito feliz, hoje é um dia muito especial. E antes de eu começar a falar sobre esse dia especial, eu vejo muitas caras novas aqui hoje, né? Temos vários visitantes. Como são vários, né? Eu gostaria de pedir que, para quem está aqui a primeira vez, visitando aqui a primeira vez, fique em pé, por favor, rapidamente, não se envergonhe. Olha só, muitas pessoas visitando hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos, pode se sentar, muito obrigado. Sejam bem-vindos. Espero que vocês possam ter um ótimo momento conosco, celebrando ao nosso Deus hoje. E hoje é um dia, como eu falei, muito especial, não apenas porque hoje é um dia de ceia, mas também é um dia de batismo, né? Hoje é um dia que novas pessoas estão confessando publicamente aquilo que aconteceu no coração delas. É um dia extremamente especial. E aí, talvez você pode ficar pensando, mas o que é o batismo? Como assim, né? Essa confissão. E aí nós temos na Bíblia, Romanos capítulo 6, o versículo 4, que diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo é essa representação simbólica do que já aconteceu nas nossas vidas. É a representação de que nós fomos sepultados com Jesus, nós morremos para uma velha vida e nós nascemos de novo para uma nova vida. Por isso que hoje vocês vão ver as pessoas entrando nessa piscina, tem uma piscina aqui, e elas vão ser mergulhadas na água, e elas, obviamente, não vão ficar embaixo da água, elas vão, né, levantar e depois elas vão ressurgir. Né? O objetivo é que elas não fiquem lá. E o que isso significa, o que simboliza isso? No momento que elas descem para baixo da água, representando, então, esse sepultamento de uma velha vida, uma vida que ficou para trás. E no momento que elas ressurgem da água, então o renascimento, a ressurreição, vamos dizer assim, né? Para que elas possam viver agora uma nova vida. Então, assim como Deus ele efetua essa transformação no nosso coração, em que nós morremos para uma velha vida e nascemos para uma nova vida, haverá agora, então, uma representação simbólica disso. E por isso que o batismo que nós fazemos aqui, ele é simbólico e ele é uma confissão pública. Porque as pessoas que estarão aqui, elas estão declarando publicamente o que já aconteceu no seu coração. E elas também terão a oportunidade de falar um testemunho da sua vida. O que Jesus fez para elas, como Jesus transformou a vida delas. Como aconteceu essa morte para a velha vida e o novo nascimento, né, para uma nova vida. Então nós vamos ter hoje pessoas que vão se batizar, mas nós também teremos pessoas que já são batizadas. Mas elas estão congregando conosco, estão participando aqui conosco e se tornarão membros aqui da nossa igreja. Então elas estão confessando publicamente que elas fazem parte desse corpo. Então elas não vão ser batizadas de novo. Não é necessário, elas já representaram simbolicamente a transformação no seu coração. Mas elas estarão aqui também falando o seu testemunho de vida, né? De forma breve, para poder representar aquilo, né, como Jesus transformou a vida delas. E para vocês terem uma ideia e entenderem, todas essas pessoas que estarão aqui em cima hoje,
participando desse momento tão especial, elas passaram por vamos dizer assim, um treinamento, um curso, né? Que nós temos, que é o curso de batismo, curso de preparação para o batismo, né? Onde nós vemos, nesse curso, reforçamos, né, alguns pontos elementares da fé e também conversamos sobre como que a aliança entende algumas coisas, né, como que a aliança se organiza, o que nós entendemos sobre o batismo, sobre a ceia e assim vai. Não só isso, mas todas essas pessoas passaram por aquela linha de maturidade que nós temos ali atrás, né? Esse é o caminho que nós temos de acompanhamento para todas as pessoas que vêm participar conosco, né? Começa pelo o Evangelho, né? Conhecer o Evangelho, depois princípios elementares da fé, que a gente chama de discipulado, e depois continua, através do Vida na Vida, esse discipulado, que é um acompanhamento em que a gente vai crescendo em maturidade juntos. Então, pessoal, como eu falei, temos várias pessoas. Eu gostaria de chamar todas essas pessoas aqui na frente, para que nós possamos começar esse momento de testemunhos. Tá? E esse é um momento muito especial, então conto com o coração aberto de vocês para que eles possam falar do que Deus fez na vida de cada um deles. Então vocês estão vendo que é uma turma grande, né? Temos aqui uma galera, só cuidado para não cair na piscina. Vem um pouquinho para frente, gente, vem um pouquinho para frente ali que daí aí cabe. Isso. A hora da piscina não é agora, é só depois. Vamos lá. Então, pessoal, agora eles vão compartilhar, né, o que Jesus fez na vida deles para não só representar simbolicamente ali na piscina, né, essa transformação, mas também poder colocar em palavras, né, essa transformação. Bom dia. Eu sou o Volmir. Eu fui criado numa família católica, onde nós não tínhamos o hábito de ler a Bíblia. Há muitos anos atrás, eu comecei a ler a Bíblia e eu compreendi que a única forma de ser salvo era crer em Jesus. Desde então, eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. Porém, eu era um cristão sem uma igreja. Eu sempre pedia para Jesus que Ele me indicasse um caminho que eu deveria seguir. Então, daí nós fizemos um curso com o Predebon e a Honorina, eu e a minha esposa, e eu percebi que esse era o caminho que eu tanto procurava. Eu sempre agradeço a Deus por estar aqui. Muito obrigado. Bom dia, o meu nome é Aline. Eu nasci e cresci numa família católica, pouco praticante. Nós não tínhamos nem Bíblia em casa. Então, eu acabei crescendo meio que distante de Deus. Alguns anos atrás, nós começamos a frequentar aqui a Aliança, eu, o Volmir, né, e as 3 crianças, e foi aqui que eu conheci Jesus. Aí, depois de alguns meses, nós fizemos o Abismo Ligado e o Discipulado com a Honorina e o Predebon. E foi durante esse período de estudos que eu passei a compreender muitas coisas, entender muitas coisas que eu não entendia. E compreendia, né? E durante esse período também foi que eu me converti, que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e meu Salvador. Desde então, posso dizer para vocês que eu me sinto uma pessoa transformada. Na minha forma de pensar, nas minhas ações, eu me sinto uma nova pessoa. Porque agora eu tenho Jesus comigo e eu confio nele. Fico muito feliz de compartilhar com vocês esse momento tão especial para mim. E fico feliz também de participar dessa igreja. E estou aí para servir a Deus junto com vocês. Obrigada. Bom dia, meu nome é Magda,
Eu sou mãe da Lara e da Luísa, com muito orgulho. E eu estou muito emocionada também. Eu nasci numa família cristã, mas sempre resisti e lutei para não ser uma cristã de verdade. E quando eu conheci esse grupo, que o Fernando e a Vânia sempre oravam por mim e visitar o grupo, no começo eu meio que resisti, não dava muita importância. Mas um dia eu estava sozinha na minha casa e eu parei e pensei com tudo que já aconteceu na minha vida e que eu tinha 2 filhas maravilhosas que serviam a Deus e que eu queria melhor. Daí, desde aquele dia, assim, Deus tomou meu coração e eu comecei a servir a Deus com todo o meu coração. E o grupo me acolheu muito, tiveram paciência comigo, que eles me conhecem, sabem que eu sou meia linha dura, às vezes engraçada e às vezes meia brigona, mas eles me acolheram muito. E eu só tenho que agradecer a Deus por ter botado essas pessoas maravilhosas na minha vida. E é isso. Bom dia a todos, eu sou a Deise. Também nasci numa família católica e durante a vida toda eu fui muito resistente. Assim, chegou um momento da minha vida que eu cheguei a falar que não acreditava na Bíblia, que não precisava de igreja, que eu sozinha conseguia tudo, eu tinha o poder e toda aquela história, né? Então sempre fui muito resistente, assim. E durante a vida toda eu tive um Deus muito grande, que eu idolatrava ele todos os dias e acordava com ele, dormia com ele também, que é chamado trabalho. Então, meu Deus, durante 33 anos da minha vida, ele foi chamado de trabalho. Então, eu larguei muitas coisas pelo trabalho, por uma carreira de sucesso, e, de fato, eu consegui, porque ele era meu Deus naquele momento e era o que me servia, né? Então, uma carreira muito de reconhecimento, de sucesso e tudo mais, e até que um dia eu me dei conta que aquilo ali não bastava, e que estava tudo muito vazio, e eu procurava, em alguma forma ou de outra, né? Tentando entender as religiões e tudo mais, o vazio ele só aumentava. Cada dia mais aumentava, nada servia, nenhuma pessoa bastava para nenhum momento, né? E tudo era muito rápido e momentâneo. Até que um dia, uma amiga, né, a Gisele, que veio lá de Minas, está aí, né, resolveu abrir um pouco desse olho que estava com uma felpa ali, ele estava fechado, né? Sentindo tudo, vivendo tudo, uma vida incrível, maravilhosa aos olhos das pessoas. E o vazio gigante. Então, foi o dia que eu realmente resolvi escutar sobre a Bíblia e conhecer um pouquinho mais, ter um estudo sobre a Bíblia. Um estudo simples, como quem não quer nada, né? Discreto. E foi ali que eu encontrei, quando eu entendi quem era Jesus, quem é Deus e o que Jesus fez por nós, aquilo ali foi transformador. E Deus foi inteligente, como sempre, usou o trabalho para a minha transformação. Ele usou o trabalho para a minha conversão. Um certo dia eu postei um vídeo de trabalho e tal, e recebi uma resposta que eu teria uma ação judicial contra a minha palavra daquele vídeo, sobre algo que eu amava muito, que era o trabalho. E aí essa pessoa ia me enviar um processo judicial não concordando com aquele vídeo de trabalho que eu postei. Aí eu cheguei em casa e falei, Deus, deu, agora chega. A partir de hoje, aqui eu entrego tudo, tu me provou que o meu Deus estava sendo o trabalho, e a partir de hoje eu não quero saber dessa carreira de sucesso. Eu quero viver a tua vida, o teu evangelho, o que tu fez por nós. E aí aquela noite, que foi de 17 de agosto do ano passado, foi a noite transformadora para mim. Eu acordei no dia seguinte extremamente transformada. Ali eu queria Jesus o dia inteiro comigo, da manhã até a noite. E coisas que eu jamais faria, que é colocar o pé dentro de uma igreja, eu fiz já logo na semana seguinte e escutei louvor em casa. Foi uma loucura, né? Então, foi transformador. A partir daquele momento do ano passado, eu vivo hoje 24 horas por dia o evangelho, a palavra. É isso. Bom dia. Eu sou a Manuela e eu também nasci numa família católica. Não muito... a gente não praticava muito também. E em 2017, a minha prima, Vitória, ela me convidou para conhecer a Aliança e o Célula. E eu frequentava aí algumas células e celebração também. Mas em 2018 aconteceram muitas coisas na minha vida.
e eu tive um quadro de depressão grave. E eu acabei me afastando de tudo naquela época, e foi uns 3 anos assim muito difíceis na minha vida. E no ano passado, novamente, a minha prima, juntamente com o Didi, o noivo dela, convidaram a gente novamente, eu e a minha irmã, para visitar o Célula novamente, e a gente foi juntas. E logo depois, uns 2 meses depois, teve o acampamento de Páscoa, que a gente foi com os jovens. E lá teve um momento de fogueira, onde eu escutei os testemunhos das pessoas. E naquele momento eu me senti totalmente tocada, eu senti que algo mudou dentro de mim drasticamente, assim. E eu voltei para casa com total certeza que era isso que eu queria para minha vida, eu queria viver para Cristo. Porque eu tive certeza que mesmo nos momentos que eu desisti de mim mesma, Cristo estava ali e Ele não desistiu de mim. E se hoje eu estou aqui viva é porque Ele me amou. E é isso que eu quero poder falar para as pessoas, que o amor de Cristo é perfeito. E a graça dele é maravilhosa. E sem isso, a gente não é nada. E eu entendi isso hoje. E é muito incrível poder estar aqui compartilhando com vocês. Bom dia a todos, eu sou a Bruna. E eu vim com um plano B, mas não vai precisar. Seguinte, eu acordei hoje de manhã muito animada em colocar tudo no papel e para poder falar para vocês o que eu sinto hoje. É simples, eu tenho Deus no meu coração. Porque até hoje, vamos dizer assim, foi uma trajetória muito linda, vamos dizer assim, para eu chegar aqui hoje e assumir perante a todos esse batismo e essa transformação. Mas o que foi primordial foi o dia 13 de maio desse ano, o dia que meu pai teve um infarto e mudou totalmente a minha vida. E é por isso que nós 3 estamos aqui hoje, para agradecer eternamente a Deus por ter pego a minha mão, pego a mão da minha mãe, da minha irmã, e termos enfrentado juntas um momento tão complicado para o meu pai. Ele tinha 5% de chance de vida e hoje ele está aqui sem sequelas nenhuma. E eu não tenho como não entender isso como um milagre. Enfim, ele já fez tanto por mim e eu quero dar a minha vida para ele, para mostrar a todo mundo que Deus ele é necessário na nossa vida. Então, é isso, gente. Obrigada. Bom dia. Sou Leonildo. Já fui apresentado aí, então, com um probleminha que aconteceu comigo no passado, aí, há poucos dias, aliás. Mas eu também venho da católica, né? Fui apresentado pelo Névio e pela Solange. E já fazem praticamente 5 anos que frequentamos a igreja. Ainda o ano passado, durante a crise, o batismo do ano passado, nós decidimos que eu e minha esposa que nós íamos nos batizar. Deus tem feito muita coisa boa comigo, com a minha família, não só há pouco tempo, desde o início. Ele foi agindo aos poucos, me transformou bastante. Muitas coisas que eu fazia no passado, hoje já tu percebe que são coisas erradas e que tu vai melhorando o teu dia a dia. As coisas estavam indo relativamente bem em todos os aspectos, financeiros, na parte no que diz respeito à família e tudo mais. Mas aí chegou realmente dia 13 de maio e eu tive realmente um problema grave. Tive 3 infartos. Foi bem complicado. Muita dor. Foi um período que, eu digo a verdade, eu pedi para que Deus me levasse. E logo depois, demorou umas 8 horas, eu acho.
quando eu estava pedindo, só ele, eu não aguento mais, pode ser agora mesmo, já estava preparado. E aí, de uma hora para outra, assim, o médico disse, parabéns, nasceu de novo. Vai para frente. Aí que eu percebi que não é só a vontade de ficar ou de não ficar, mas Deus ali operou um milagre. Obrigado. Bom dia, eu sou a Armelinda, esposa do Léo. Até 2019, eu vivia num abismo profundo, sem fim. Uma dor que não sei de onde vinha. Procurava por coisas que eu também não sabia o que era. Em 2019, eu fui apresentada à igreja pelo Neve e a Solange, aos quais a gente agradece muito. Aqui a gente conheceu Deus de verdade, porque até então a gente não conhecia. E aí percebi que só Ele basta na nossa vida. Nós não precisamos procurar nada. Tudo o que a gente precisa, Ele provém. No dia 13, nós tivemos uma triste notícia. Nós choramos, nós sofremos, mas nós oramos, porque nós sabíamos que Deus estava cuidando dele. E cuidou. Ele está aqui. Por isso que eu digo para vocês, Deus é bom o tempo todo. Ele nos ama, Ele nos chama. Basta que a gente só acredite, confie e obedeça a Ele. Muito obrigada. Bom dia, eu sou a Dani. Então, eu conheci Cristo através de pessoas maravilhosas que tem nessa igreja, né? Foram os meus primos, e eu sou muito grata a eles por isso. Venho de uma família católica, que nunca foi praticante, e eu vejo a mudança enorme que foi na minha vida poder estar aqui com vocês. Então, eu sou muito grata a Deus, porque Ele é maravilhoso, e eu posso estar passando e vivendo com Ele agora. Então, é isso, sou muito grata. Bom dia, meu nome é Primo, acho que ninguém tem mais parente do que eu aqui nessa igreja, né? Bom, então eu quero falar que eu vim de uma família católica que era praticante até os 18 anos. Aí depois eu vim morar para Bento e de lá para frente pouco pratiquei a igreja, nem evangélica e nem católica. E Deus, Ele abençoa a nossa vida em condições financeiras. Eu entrei a trabalhar numa empresa, fui chefe 10 anos lá, porém a nossa vida era complicada. A Jo ficou doente, tinha depressão e fez várias cirurgias nas pernas. E um dia ela conheceu Jesus por primeiro, né? E a nossa vida começou a mudar de lá para frente. Só que eu fiquei com uma cegueira espiritual que eu não conseguia enxergar essa mudança, principalmente na vida dela. Ela parou de tomar os remédios de depressão, começou a se recuperar mais ligeiro na cirurgia que ela fez. Ela tem prótese nos 2 fêmur. E eu comecei a brigar com ela. Eu dizia, Jô, tu vai na igreja todos os dias, e a nossa casa, e como é que fica as nossas coisas, e tu tá gastando com gasolina, e tá gastando com isso, com aquilo. Até que um dia, por isso que o importante é você ouvir a verdade. Um dia ela foi firme e corajosa, e me falou a verdade. Ela disse, então eu vou parar de ir, mas você vai me cuidar no hospital, como tu ia todos os dias. Tinha que correr. Domingo de noite era de praxe. Chegava domingo de noite, eu tinha que correr com a Jo, levar no plantão, e eu viajava no outro dia. E trabalhava com estruturas metálicas, viajava cansado, trabalhava cansado, mas todos os domingos de noite eu tinha que correr. Eu chegava na Unimed lá, um dia o médico falou para mim, ele disse, o que tu está fazendo, rapaz, com essa menina que tu está trazendo ela todo dia?
Eu disse, eu não estou fazendo nada. E eu, pelo menos, estou acompanhando ela, estou trazendo ela aqui. Só que era mal espiritual, né? E aí foi que a Jo me falou, né? Ela disse, não, então não vou mais. Porém, tu vai gastar, então, com remédio, com cuidar eu lá no hospital, né? E daí me deu uns 5 minutos, como diz, né? Eu parei e pensei. Eu disse, não, a Jo está certa, eu é que estou errado. Né? Eu acho que foi ali que o Espírito Santo agiu na minha vida, né? Daí eu fui no quarto, fui no banheiro, tomei um banho, e daí eu voltei e disse, Jô, me desculpa. Eu disse, eu estou errado. E daí no próximo domingo de manhã, eu pulei cedo da cama, tomei um banho, e disse, eu vou junto com a Jô na igreja, quero conhecer, né? E aí que entra às vezes o João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu me libertei da cegueira espiritual, porque Satanás age dessa forma. Às vezes a gente tem a esposa lá na igreja, o marido, um filho, e está no bom caminho, e a gente não consegue enxergar a mudança. E a partir do momento que a gente perde essa cegueira, a gente vê a diferença. É muita diferença. Porque uma coisa que eu sempre levo comigo com meu pai. Meu pai me ensinou a fazer as coisas certas. Eu era trabalhador, honesto, não fazia nada de errado, porém, na parte espiritual, eu não tinha conhecimento. E daí, às vezes, não entendia por que tinha um bom trabalho, tinha um bom salário, nós vivíamos juntos, tinha família, e as coisas andavam tudo errado. E aí foi que, quando eu conheci Jesus de verdade, é que as coisas mudaram, né? Esse é o meu testemunho. Bom dia a todos. Meu nome é Jurilde. E o meu testemunho é que eu ouvia sempre falar que Jesus curava, que Jesus salvava. E ele era muito bom, né? Eu também vim de uma família católica, não praticante, né? E aconteceu algo que, desde 17 anos, eu perdi minha mãe. E eu tinha 20, eu não lembro exatamente, 20 e poucos anos, e eu sofri um acidente. E nesse acidente, o médico fez a cirurgia errada. E tinha que amputar a minha perna direita. E eu sempre ouvi falar de Jesus, que ele era bom, mas eu não tinha ele comigo. E nesse dia... Ai, desculpa, eu estou nervosa. Eu passei por uma equipe de 4 médicos, né? 5, na verdade, com aquele que disse que tinha que amputar. Eu estava já internada no hospital para me amputar minha perna. Meu tio foi e me tirou no colo como um bebê de lá. E eu passei por 4 equipes de médicos. Quando eu cheguei no último, que era o Dr. Loyola, lá em Curitiba, ele falou para mim, não tem o que fazer. Daí eu tinha ouvido que Jesus curava, que Jesus salvava. Eu falei, Deus, não deixa isso acontecer comigo. Não deixa, por favor. E eu sei que naquela hora ele me ouviu. Eu disse, a partir de agora eu vou te servir, eu vou te buscar, eu vou te encontrar. Eu sei que hoje você está aqui. Eu sei que nesse momento o médico disse, espera que eu acho que eu sei quem pode te ajudar. Aí eu atravessei Curitiba inteira para o outro lado. E ontem, o médico, 1 mês, eu fiquei esperando para fazer o enxerto nos meus ossos, porque não tinha como, era só amputando. Eu estava sem ossos no fêmur direito. E, a partir dali, deu tudo certo, eu comecei a me consertar com Cristo. Eu até fiz algo que não era só meu, eu não era casado, eu vivia com o primo. Eu falei, olha, até tal ano eu vou me casar, eu vou fazer tudo certo. E eu comecei a procurar Cristo, sabe? Nos outros ministérios aí. Até que, fazem 2 anos que a Maria Eduarda falou, mãe, vamos lá na Aliança. E eu cheguei aqui na Aliança. Quando eu cheguei aqui, eu falei, aqui, esse lugar que eu quero mesmo ficar aqui que eu vou conhecer mais de ti. E aí, comecei a fazer o Abismo Ligado com o Predebon, com a Norina, e aí eu estou maravilhada com Cristo. O que eu quero dizer para vocês que sem Cristo a gente não pode nada.
Ele é o dono de tudo, dos céus e da terra, dono de tudo, da nossa salvação. Sem Ele a gente não chega a lugar nenhum. Obrigada por me ouvir e obrigada por todos vocês aqui estar me ensinando, me ajudando. Muito obrigada por tudo. Agradeço ao Predebon, a Norina e a todos. Bom dia, eu me chamo André. Eu nasci e cresci em uma família católica praticante, na missa nos domingos, nos sábados e tudo mais. Mas eu sempre tive dificuldade de entender esse amor que Cristo prove a gente, prove para nós. E, bom, meu irmão, o Alan, ele foi apresentado para um grupinho aí meio louco da cabeça. Mas um pessoal que estudava a Bíblia de fato, que entendia aquilo que a palavra queria dizer e que entendia o real sentido do cristianismo. Bom, com 11 anos, o Alan ele me levou na aliança pela primeira vez para me apresentar. Para vocês terem uma ideia, eu tive que subir na cadeira para ser apresentado. Olha a minha altura. E, bom, eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, com a forma que a palavra era apresentada e conduzida. Então, com 13 anos, o Alan ele me levou no célula pela primeira vez. E, bom, toda aquela comunhão, as pessoas conversando sobre Cristo e também se entretendo um pouco um sábado de noite, e foi uma coisa assim sensacional. E dali para frente eu continuei nisso até vir uma pessoa que se dispôs a me ensinar mais sobre a palavra e me conduzir, e me passar o abismo ligado, e logo depois o discipulado, que foi o Mateus, que sempre investiu em mim e sempre esteve ali para me auxiliar quando eu pedi, e mesmo ele me puxando a orelha muitas vezes, mas ele estava ali sempre. Mesmo quando eu estava um pouco desviado, ele ia lá e me passava o abismo, conversava comigo, ia na minha casa, a gente tomava um café. E incrível. Por muitos momentos, entre tombos e tropeços, fui e voltei, mas o ápice foi no ano passado, durante o acampamento de Páscoa que a gente teve, que de fato foi onde eu tive a conversão, foi onde foi conversado sobre questão de identidade. E, bom, meu coração ele se virou de fato a Cristo, e eu senti isso e sabia que era um chamado de seguir a Cristo e tá aí sempre para servir e estar na comunhão com os irmãos, e nos sábados, nos células, nos domingos, na celebração. E foi uma transformação na minha vida. E, bom, só tenho a agradecer a todas as pessoas aí que caminharam comigo, que estiveram do meu lado, que tinha essa comunhão nos sábados e nos domingos. E, bom, é isso. Muito obrigado. Bom dia. Eu não sou muito de falar, então... Meu nome é André. Eu sou um cara bem brabo. Todo mundo que me conhece sabe. Não sou nada. Eu também, diferente da grande maioria, eu cresci num lar cristão, que o pessoal me levou a crescer no meio cristão, a crescer numa linha cristã. Minha família toda de base é cristã. E meus 12 para 13 eu comecei a frequentar a igreja com meus 2 irmãos mais velhos. Com 14 eu me batizei. Eu sou batizado, então eu não vou me orgulhar hoje. Tá frio, né? Então, com 14 eu me batizei. E com meus 18 eu tive uma perda muito grande, né, na minha vida. Uma pessoa muito, muito importante. E quando eu perdi essa pessoa, eu quis culpar Deus. Porque eu não entendia o porquê. Eu não entendia por que tantas pessoas ruins estavam vivas e essa pessoa que era tão incrível, tão maravilhosa foi. Mas hoje eu sei que Deus tem o tempo para tudo, né?
não provém da gente, não é a gente que escolhe. Então, com 18 isso eu tinha. Eu vivi até meus 21 no mundo, sabendo que lá não era o meu lugar, né? Eu sabia que estava lá, mas não era lá que eu tinha que estar. Mas o meu ego, o meu orgulho não deixava eu voltar. Até que fui cortar cabelo num cara aí, um cara diferenciado. Ele me convidou e a primeira vez eu não vim. Eu falei que vinha e eu não vim. Eu estava com vergonha, né? Tava com medo. Daí depois ele me convidou de novo, ele insistiu. Daí eu vim ver e desde que eu vim a primeira vez eu não deixei mais de vir. E às vezes eu não venho, né? Porque tem outros compromissos. Mas não deixei de ser frequente. E foi quando que eu comecei o Abismo. Não lembro quando eu comecei o Abismo, mas eu comecei o Abismo com ele e com o Cauê. Cadê o Cauê? Que tem a unção. Ah, tá ali. Com o Cauê. E daí, depois que acabou o Abismo, o Cauê ia precisar se mudar e eu passei a fazer o discipulado com o Ariel. Não sei se você sabe quem é o Ariel. O Ariel é um cara bom. Então, conversando com o Ariel, já conversando com o Cauê e com o Bruno, na verdade, eu já estava decidido que eu queria virar membro. Daí passei com o Ariel também, reforçou mais a minha vontade de virar membro e hoje eu estou aí, né? Para que vocês precisarem, podem me chamar. E eu tenho 23 anos, tá? Embora não pareça. E quem duvidar, eu provo com a identidade, tá? Ninguém acredita. Muito bem, pessoal. É maravilhoso ouvir essas histórias de transformação, né? E a gente percebe que a forma como Jesus trabalha nas nossas vidas é diferente para cada um, né? Ele trabalha no coração de cada um de nós de uma forma individual. Ele conhece lá no íntimo do nosso coração e ele vai trabalhar para a nossa transformação, né? Como alguns falaram. Agora nós vamos, então, ter o nosso momento de batismo. O pessoal que vai ser só apresentado, então, pode se sentar, né? Mas o pessoal que vai se batizar, não, tá? O pessoal que vai se batizar fica aqui, não fujam. Gostaria de chamar o Ariel. Nós vamos ter os batismos acontecendo, e o batismo que acontece? Ninguém se batiza sozinho. Alguém precisa batizar a outra pessoa, certo? Então nós vamos ter 2 pessoas hoje batizando, a primeira delas o Ariel. Quer começar, André? Então, só para vocês entenderem, mais uma vez, né, o que vai acontecer, o Ariel ele vai perguntar para o André o seguinte, ele vai perguntar, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que Ele ressuscitou dentre os mortos? E, obviamente, o André vai responder que sim. E aí, então, ele vai fazer esse simbolismo, né, do batismo, que é a questão do mergulho. André, você crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida e que ressuscitou dentre os mortos? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dani, você crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida e que ressuscitou dentre os mortos? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Adelar agora ele vai fazer o batismo do restante. E é a mesma coisa também. Tá? Menina, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador que ressuscitou dos mortos?
Sim. Então te batize em nome do Pai. Leonildo, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que Ele ressuscitou dos mortos? Então, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida e que Ele ressuscitou dos mortos? Sim. Então te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manuel, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida e que Ele ressuscitou dos mortos? Então te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida e que Ele ressuscitou dos mortos? Sim. Então te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua vida e que Ele ressuscitou dos mortos? Então te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e que Ele ressuscitou dos mortos? Sim. Então te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e que Ele ressuscitou dos mortos? Então te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que alegria, né? Participar desse momento. Vamos então baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Vamos orar por isso.
Em nome do teu Filho Jesus, Pai, nós nos entregamos a Ti nessa manhã, ao participarmos desse momento tão especial, Pai. Cada vida que esteve aqui em cima, declarando publicamente aquilo que o Senhor fez por cada um deles, Pai, nós nos entregamos a Ti. Que o Senhor possa transformar ainda muitas outras vidas, que o Senhor possa fazer o mesmo com os nossos amigos, familiares ou pessoas que ainda não foram alcançadas por Ti, Deus. Que o Senhor possa nos usar para isso. E entregamos a Ti ainda todo o restante dessa grande celebração que estamos tendo nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Pessoal, eu queria convidar vocês mais uma vez a ficar de pé, para a gente ter um momento a mais de louvor, de exaltar esse Deus e agradecer essas vidas, a esse testemunho que a gente acabou de ver, né? Cada uma com uma situação diferente, mas Deus agindo em todas elas. E o quanto isso é importante e o quanto a gente pode agradecer por isso, né? Tenho certeza que cada um tem algo para agradecer pelo que Deus tem feito na sua vida. Então que a gente possa ter esse sentimento nesse tempo de louvor também. A vida deu, seu corpo ferido foi com grande amor. Sofreu e morreu por mim naquela cruz. Seu último suspiro ele deu. Tudo entregou por mim. Aleluia, Salvador. Aleluia, amigo meu. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. Ele morreu, esteve na escuridão, caído ao chão. Seu único filho sentiu a dor. Um pai viu seu filho padecer. Tudo entregou por mim. Aleluia, Salvador. Aleluia, amigo meu. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. No dia que só vi a escuridão, então surgiu grande esperança, ressuscitou. A luz de todo mundo me viveu e venceu a morte. Aleluia, consumado foi. Aleluia, terminou. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. Aleluia, consumado foi. Aleluia, terminou. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. De todo pecado
seu sangue me lavou de todo pecado. Seu sangue me lavou. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem.
tua presença. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Deus, te agradecemos porque tu és santo, Senhor. Te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor, naquela cruz por nós, por mandar o teu filho para morrer por nós, Senhor. Te agradecemos porque através disso, Senhor, somos limpos dos nossos pecados, Senhor. Através disso nós temos a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque não conseguimos conter nas nossas mãos o teu amor. Não conseguimos contar, Senhor, porque o teu amor não termina. E isso é tão bom de ouvir, Senhor, tão bom de sentir, que muitas vezes a gente não sabe
nem como explicar. Mas que realmente, Senhor, Tu nos dê sabedoria para transmitir o Teu amor, para falar do Teu amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Que essa possa ser a nossa oração, Senhor, o nosso desejo diário, Senhor. Levar o Teu Evangelho, levar essa alegria, Senhor, que nos tocou para quem ainda precisa, Senhor, para quem ainda não conheceu, Senhor. É por isso que a gente te ora, Senhor. É por isso que a gente agradece, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, amém. Bom dia. Bom dia. Que alegria imensa esse momento. Nossa, não sei quantos de vocês, mas eu, enquanto ali atrás, quantas lágrimas eu derramei. Que testemunho que impacta as nossas vidas, né? E quando a gente olha para o Evangelho, Jesus relatando os seus milagres, né? Olha que coisa maravilhosa. Curou leprosos, fez cego enxergar, paralítico andar, curou a hemorragia de uma mulher que já estava há muitos anos, e cada vez que ele curava, ele dizia: vá, a sua fé lhe curou. O milagre de Jesus Cristo está em nossa fé. E hoje aqui é um milagre. Cada testemunho na cura, na conversão, no trabalho, em cada palavra dita aqui, o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora a gente chegou num momento muito precioso também. A Bíblia nos relata em vários versículos sobre escrever, aliás, em os nossos nomes estar escrito no livro da vida. Aliás, esse é o principal propósito, plano de Deus para as nossas vidas. Os nossos nomes estar escrito no livro da vida. Então hoje nós vamos não encerrar, porque logo após nós vamos ter ali a cerimônia da ceia, outra grande festa. Aliás, os céus hoje estão em festa. Deus está pulando de alegria. Queria eu pular aqui também, aqui na frente. Então a gente vai continuar essa celebração de batismo com a assinatura, não é o livro de vida que Deus fala lá, né, gente, lá na Bíblia, mas é o livro de membros. Eu gostaria de chamar então aqui os primeiros a serem, os que foram apresentados e não se batizaram, para que assinem e sejam a partir de hoje membros do Grupo Aliança. Então eu gostaria de chamar aqui o André Melo Chagas, que eu acho que ele tem mais de 30 anos. Ainda não mostrou a identidade para mim. Eu não tinha pensado nessa ideia. Tudo bom, maninho? Aqui, meu querido. Ó. André. Aqui. Como? Sabe que eu sou brabo, né? Você é brabo? Sério? Com 22 anos, brabo? 23. 23. Um abraço aqui, irmão. Que Deus te abençoe muito. Tem a foto? Fotinho aqui, ó. Vamos tirar uma fotinha. Obrigado, André. Eu não acredito muito nessa tua brabeza. Agora, então, chamar a dona Jurilde Meotti. Dona Jurilde. A Jo. Que alegria, dona Jurilde. Deus fazendo milagres. Acredito nisso. Acredito nisso. Aqui, dona Jurilde, caneta Bic. Né? Aqui, dona Jurilde, ó. Não é nem 1%, né? Nem 1%. Querida. Dá um abraço aqui. Que alegria, hein? Parabéns pela sua coragem. Vamos bater uma fotinha aqui.
E quero dizer para vocês que tem um milagre ali também, ó. Levanta aí, levanta aí. É Maria Eduarda? É Maria Eduarda. Maria Eduarda, venha cá, por gentileza. Eu quero... Essa estava morta. Estava morta? Estava morta. E Deus fez um milagre. Olha isso, ó. Quero chamar também o meu primo, que agora virou primo irmão, para vir também aqui assinar. E a gente vai fazer uma foto em família, com o milagre aqui do lado, olha só. Né? Seu primo, parabéns, querido. Que testemunho. Aqui, ó. Primo Domingos. Hoje é Domingos. Aqui, seu primo. Isso. Vamos bater uma foto em família. Parabéns. Que Deus abençoe. Isso aí. Parabéns pela família. Muito bom. Agora a gente vai chamar os que se batizaram e junto com a assinatura aqui a gente vai dar a eles o certificado de batismo. E que está muito lindo esse certificado. Eu tenho que ver como é que era o meu, há 20 anos atrás, meu certificado. Tem como renovar, fazer um certificado novo? Então eu gostaria de chamar aqui a Aline Vieira. Aline. Parabéns. Eu vou tirar aqui que o pessoal botou a tampinha, vamos botar a tampinha aqui do lado. Isso, Aline, aqui, ó. Parabéns, Aline. Um abraço. Deus abençoe. O certificado. Acho que eu vou ficar pro lado de cá. Aí, vamos. Aqui, isso. Muito bom. Aline, fica um pouquinho aqui na frente comigo. Sim. Eu vou chamar o Volmir, que está... tá na segunda folha aqui. Volmir, vamos fazer uma foto. Volmir Vieira, o esposo da dona Aline. Volmir, caneta, ficou aqui. Isso aí. Parabéns, irmão. Olha a assinatura do Volmir, a assinatura de empresário. Aqui, vamos vir aqui, ó. Vamos. Peraí. Volmir, certificado aqui, meu lindo. Obrigado, que Deus abençoe. Deus abençoe muito. Obrigado. Isso aí. Vamos chamar agora o André Vinícius dos Santos, o menino mais pequenininho desse grupo. Como é que eu vou abraçar esse menino agora? Tu fica aqui, eu fico aqui, ó. Tu também tem mais de 30? André Vinícius dos Santos. Parabéns, irmão. Que menininho. Ó. Ah, é verdade. Deu a confusão que eu fiz só para querer fazer uma foto em família. Depois eu vou mudando aqui. Valeu. André. Tira aí. Obrigado, André. Que Deus te abençoe. Gostaria de chamar aqui a Armelinda Buffon. Isso aí. Eu vou fazer... Ah, legal. Depois eu vou achar aqui. Isso, que eu quero fazer uma foto em família. Que testemunha aí. Aqui, Armelinda. Isso aí.
Muito bom. Deixa eu pegar aqui o teu certificado. Dá um abraço. Abençoe muito. Eu agradeço. Que milagre. Pode ficar aqui um minutinho comigo? Então tá. Chamar a Bruna Buffon. Bruna. É o segundo. Obrigado, Adelar. Bruna Caneta Bic. Foi as lágrimas, hein? Parabéns, Bruna. Fica do lado da mãe aqui, então. Muito bom, muito bom. Então vamos chamar o Leonildo, né? O Buffon, o papai dessa linda, rica família. Né, Leonildo? Certo. Como é que tu tá, irmão? Certinho? Tranquilo? Aqui, Leonildo, ó. Última linha aqui, ó. Preciso ler tudo? Oh, pode ler, pode ler. É um contrato aí que no final do... Ai, ai. Pode chamar. A Gabi. Quem é? A Gabi? Pode. A Mana. Chama a Mana aqui. Então, Leonido, fica tudo em família aqui. Gabi. Aqui, ó, Leonido. Fica aqui do lado do pai aqui. Eu vou ficar aqui do ladinho. Será que eu... Cabe mais um. Cabe mais um. Parabéns, família. Que Deus abençoe. Até mais. Joia. Agora vamos chamar a Daniele Pérez. A Daniele. Daniele. Ah, que linda a canetinha. Aqui, Daniele. Ou ela subir. Obrigado, Daniele. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, Daniele. Agora a Deise da Costa. Deise, está aqui a Deise. Deise, tudo bom? Aqui, linda. Valeu, Deise. Que Deus abençoe, tá bom? Joia. Eu pedi para ela disse que... Então, a Magda Giane Vargas. A Magda. A mamãe brabinha que faz todo mundo chorar, né? Magda, aqui, ó, querida. Quer chamar? Sim, vamos chamar. Chama as filhas. Lara. E o Geo. Cauê, pode ficar sentado na cadeira. Lindo. Depois tu pode puxar minha orelha pela brincadeira. Tudo bom? Deus abençoe. Que testemunho lindo. Bom, por fim, então, Manuela dos Santos Turon. Manuela, que linda princesa, parabéns. Manuela, caneta Bic para ti também. Ali. Acabou?
Aqui o seu certificado, parabéns. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelas palmas. Prede. Bom dia, bom dia. Essa galera animada, me deram prazo para falar até meio-dia, mas vou procurar falar bem menos, ok? Eu quero trazer uma pequena meditação, se bem que o Eduardo já deu umas pinceladas sobre o batismo. E eu quero começar com uma pergunta: o que é batismo em águas? Como nós fizemos hoje, e por que o fazemos? E, em primeiro lugar, temos que reconhecer que é uma ordenança, uma ordem de Jesus. Há duas ordenanças claras que Jesus nos deixou, que nós vamos fazer as duas hoje. Tá? Uma delas foi há pouco, o batismo, e a outra ordenança é a ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 28, você não precisa abrir sua Bíblia, vai estar aí na tela. É a grande comissão, a ordem que Jesus nos dá, e ele fala o seguinte: portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que foi feito aqui. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Aqui Jesus está dizendo: façam discípulos de todas as nações, batizando-os. E no livro de Atos, os apóstolos receberam de Jesus essa ordem, fazendo em água. E antes do batismo em água, existe um outro batismo que é uma experiência pessoal chamada batismo em Cristo. E esse batismo, ou seja, essa experiência, ela não pode ser produzida por nós, pelo homem, que é quando nós queremos, quando nós aceitamos ou convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador em nossas vidas. O dia da nossa conversão, o dia que nós aceitamos a Jesus. Jesus não nos mandaria colocar as pessoas nele, no corpo de Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo. E depois dessa experiência ser vivida, nós temos então uma ordenança do batismo em águas, onde nós entendemos que essa é uma espécie de encenação, como o Eduardo falou, que testemunha não só que nós cremos em Jesus, mas qual o tipo de fé que nós temos. O primeiro reconhecimento é que é uma ordenança de Jesus. E, portanto, sendo entendido, é algo que deveria ser obedecido. E quanto maior é o nosso entendimento do porquê da ordenança, acredito que, de forma prática, que isso vai impactar a maneira de como vivemos a fé, a maneira de como vivemos o Evangelho. E a segunda coisa que devemos destacar é que o batismo é uma marca da nossa fé. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, nos dá alguns detalhes diferentes sobre essa grande comissão. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus mandou pregar o Evangelho e ele mandou batizar.
aqueles que crescem no Evangelho, portanto, o batismo é para aqueles que creem. O que condena alguém não é a falta do batismo, é a falta de fé em Jesus. Jesus não diz: quem não for batizado será condenado. Ele diz: quem será condenado é quem não crer. E em Efésios, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que nos salva é a fé e não o batismo. E, no entanto, ele diz: quem crer e for batizado, ou seja, o batismo acompanha a fé. É uma demonstração da fé. O batismo, ele não substitui, ele não complementa a salvação, mas se manifesta como uma espécie de marca, a marca da fé. Uma espécie de marca de confirmação que define não apenas o fato de que temos fé, mas inclusive que tipo de fé nós temos. Outro ponto importante em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, diz: e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Prestem atenção aqui. Não a renovação da sujeira do corpo. Sujeira do corpo são os pecados que nós cometemos. Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui se refere ao que nos limpa dos nossos pecados, não é a água do batismo, mas foi o sangue de Cristo que nos limpa. Então, quem nos lavou dos pecados e levou também os pecados foi Jesus Cristo por meio de seu sangue. Batismo não lava pecado. Já ouvi uma vez uma piadinha de que muita gente queria se batizar no rio, porque aí tem bastante água que leva embora os pecados. Então, nada a ver isso. O que lavou os nossos pecados é o sangue de Jesus. Por isso, o batismo simboliza o tipo de fé que nós temos. Também quero destacar um outro ponto na compreensão do batismo, como nós afirmamos que o batismo expressa o tipo de fé que nós temos. A fé tem algumas características que precisa ser entendida. Uma delas é a identificação. Quando me identifico com Cristo, quando conheço a Cristo, como algumas pessoas falaram aqui na frente, quando conheci a Cristo, estudando a Bíblia, conheci a Cristo. O outro é quando me aproprio. E o terceiro é a confissão. Então, no batismo, nós damos testemunho dessas três características da fé. Qual é a característica da identificação? Para você ser salvo, você tem que crer em Jesus. Somente isso. E as pessoas dizem: eu creio, mas não é só crer que Ele existe, ou porque Deus se fez homens. É entender por que Ele fez isso. E essa é a essência da mensagem da salvação. Por exemplo, Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. Paulo não quis dizer que estava pregado na mesma cruz. Mas isso é a forma, a expressão de identificação de Paulo. Por quê? Porque tudo o que Cristo fez no nosso lugar. E Ele era o nosso substituto. Então a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Então, quando Cristo morreu como nosso representante, nós também morremos. Quando Ele ressuscitou, já que Ele é o nosso representante, nós também ressuscitamos.
Por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Por que a nossa vida está escondida? Quando Deus nos olha, Ele nos vê. Ele não nos vê diretamente. Por quê? Porque nós somos pecadores. E como nós temos pecado, Deus não pode olhar o pecado. Então Deus não pode olhar a nós diretamente. Mas Ele nos vê a nós através de Cristo. Isso vale para aqueles que entenderam o que Jesus fez em seu lugar e se identificaram com Ele. O que Jesus fez? Ele fez no nosso lugar. Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 e 4, que foi o versículo que o Eduardo usou aqui no começo, diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui Paulo fala a respeito do batismo, ele fala de nós morrermos e sermos sepultados com Cristo. Essa é a figura que nós usamos, que é a imersão da água, como vocês viram, né? Então, a palavra batizar significa mergulhar. É o modelo que a Bíblia revela. O significado do que Romanos fala é de nós sendo mortos e sepultados com Cristo. E então, é quando colocamos a pessoa para dentro da água, significa morrer na velha vida, sepultamento. A pessoa mergulha na água, deixa a velha vida lá. E o momento em que a pessoa sai da água, simboliza que ressuscitamos para viver em novidade de vida, uma nova vida. Estou repetindo aquilo que o Eduardo falou no começo. Portanto, a identificação, quando nós nos vemos em Cristo, a sua morte é a nossa morte, a sua ressurreição é a nossa ressurreição, a sua ida ao céu e assentar-se à direita de Deus também é a nossa. Por quê? Paulo, em Efésios 2, diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Olha que privilégio que nós temos. Olha que privilégio. Às vezes nós não pensamos nisso, né? Segundo ponto da fé é me apropriar. 1 Timóteo 6, capítulo 12, diz, mais da metade do versículo em diante, né? Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida. Tá? Então, tome posse, quer dizer, ou te apropria. Essa palavra tome posse, às vezes ela é mal entendida, principalmente quando se ouve por aí por algumas razões, tá? Então, te apropria da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Aqui diz, toma posse, te apropria, te agarra, é segurar. Ou seja, pela fé, não só reconheço o que Ele fez por mim, mas eu me aproprio como meu. E a partir desse momento, daí eu me torno público, ou externamente, né, que é o testemunho que foi dado aqui, que foi batizado, aquilo que acredito ou acreditamos, né? Então é o testemunho perante as pessoas daquilo que aconteceu na minha vida, no meu coração. E o terceiro elemento da fé é a confissão, ou seja, quando nós somos batizados, estamos testemunhando publicamente a nossa fé em Jesus. Não só apenas que cremos nele, mas que tipo de fé que nós temos. Então, para quem é o batismo? O batismo é para quem crê. Entendemos que crer é identificar-se, apropriar-se e
e a disposição de confessar, não só na hora do batismo, mas confessar a Cristo com o estilo de vida que teremos. A disposição de falar do Evangelho. Assumir a nossa fé com firmeza, com determinação e com posição. Por exemplo, em Atos há um relato, no capítulo 8, se você quiser depois ver em casa, do versículo 30 ao 39, temos o relato quando Filipe batiza o etíope, quando estava falando do Evangelho. Esse etíope, ele pediu permissão para o rei, junto com o rei liberou uma caravana, ele foi adorar a Deus. Da Etiópia, ele foi adorar a Deus em Jerusalém. Ele comprou um pergaminho, a Bíblia, um livro chamado Pergaminho, Velho Testamento, de Isaías. Ele ia lendo pelo caminho, enquanto que eles estavam voltando com a sua caravana. E ele não estava entendendo. Aí Jesus disse para Felipe, Felipe, vai lá e acompanha essa caravana. E aí ele foi lá e perguntou, você está entendendo o que está lendo? Não, não estou entendendo, se alguém não me fala. Então sobe aqui. Ele subiu e andando numa carruagem e passando perto de um riacho, o etíope perguntou, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Porque naquele tempo, às vezes, lendo assim não dá para entender muito bem por que batismo, né? Na hora de entender quem é Jesus. Naquele tempo, ao falar sobre o Evangelho, já era proposto o batismo. Diferente de hoje. O que me impede? Felipe diz para ele, nada. Nada, é lícito. Se você crê de todo o coração, então o batismo não é apenas um ritual a ser cumprido, mas o ritual expressa a fé que é a grande responsável pela nossa salvação. Também entendemos o tempo de crescimento espiritual, ou seja, depende o quanto firme a fé da pessoa esteja no seu posicionamento em Cristo. Por isso que nós demoramos um tempo, né? Agora, por exemplo, o etíope não precisou de abismo ligado, ele não precisou de discipulado, não precisou de curso de batismo, como foi feito aqui, o Eduardo comentou, e nem de discipulador. Tá? Outro ponto é quem batiza. Não haveria necessidade de eu tocar aqui, mas acho que é bem importante. Em alguns grupos cristãos, só o líder, um presbítero reconhecido poderia batizar. Eu até entendo isso em certas igrejas, porque as pessoas têm o hábito, às vezes, de dizer, vem conhecer minha igreja, leva a pessoa lá e entrega a responsabilidade do pastor. Bom, você fala de Jesus, dá discipulado, te vira. Não é nosso costume. Nosso costume é orientar as pessoas, você falar de Jesus, você dá abismo ligado, você dá discipulado, acompanhar ela vida a vida. É assim que se produz cristãos, né? Então, se há uma norma dentro daqueles grupos, ela deve ser seguida, é lógico, né? Mas, biblicamente falando, Jesus falou, fala o Evangelho, faça discípulos e batiza-o. Normalmente, quem fala do Evangelho e fez discípulos, teria todo o direito e autoridade para batizar a pessoa. Independente dela ter um reconhecimento que o coloque como discipulador. E é lógico que nós tentamos organizar os batismos no nosso grupo, e normalmente pela organização, né? Os líderes acabam batizando. Os líderes de célula, o líder do jovem, né? Como o Ariel, e outros demais líderes acabam batizando. Nós sempre permitimos que pessoas que ganharam alguém, como, por exemplo, os próprios pais que ganharam os seus filhos para Jesus. E às vezes os próprios pais estão discipulando. Então,
esses pais, é legal ver os pais batizando os filhos. Falam com a liderança, falam conosco e participem junto no batismo. Então nós estamos abertos para isso e fazemos isso. E esse entendimento é muito importante porque leva as pessoas a compreender de não apenas seguir um ritual, mas ele expressa a essência da fé. Não é apenas crer na existência de Jesus, é crer no que ele fez em nós e nos apropriarmos de tudo aquilo que ele fez a nosso favor, em nosso favor. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Nós nos apropriamos disso e essa fé muda completamente a nossa história. No começo dessa meditação, citei que Jesus nos deixou duas ordenanças. O batismo, que vimos até aqui, e a segunda ordenança é a ceia. Jesus, após pegar o pão, disse: tomem, comem, isto é o meu corpo. Depois pegou um cálice com vinho e disse: bebam dele, isto é o meu sangue derramado em favor de vocês. Então, em especial, vocês que foram batizados hoje, eu quero convidar vocês, especialmente, a participar da ceia pela primeira vez. E todas as pessoas que foram batizados e que tenham Jesus como Senhor e Salvador, eu convido a vir pegar um pedacinho de pão, um cálice de vinho, acho que é suco, volta para o seu lugar e depois nós vamos participar juntos. Ok? Pode se servir. Lá em cima estão servidos. Ok? Nós temos o apóstolo Paulo que nos dá a orientação de como fazermos isso em 1 Coríntios, capítulo 11. E ele deu a palavra dizendo o seguinte: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pão é pão, não há nada de espiritual aqui, mas ele representa o corpo de Cristo. Isso se chama um memorial. Então, o Fábio, como ele só fez vocês dar risada antes, ele não orou, ele vai orar agora, agradecendo ao pão, que é o corpo de Cristo. Ok? Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer, ó Deus, por este privilégio, por esta honra de nós podermos estarmos aqui, participando, Pai, dessa grande festa, deste grande evento, Senhor, juntamente com o teu corpo, Pai. E também te agradecer, ó Deus, por este pão, Senhor, este pão que representa o teu corpo, surrado, humilhado, estilhaçado, Senhor, naquela cruz, e por amor a nós. Um amor incondicional, Pai, um amor que muitos de nós, aliás, todos nós não entendemos tamanho amor, Senhor, mas queremos te agradecer por este teu corpo que foi surrado e humilhado por cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos todos comer juntos? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Talvez alguns não saibam, mas o poder para perdoar os nossos pecados foi o sangue de Cristo. Então, ele derramou isso por cada um de vocês. Os pecados de cada um de vocês estão pagos lá na cruz. Tem gente que morre e vai para o inferno porque eles não sabem que os pecados deles estão pagos lá na cruz. A Bíblia fala isso, revela isso. É disso que eu falei antes, nós nos devemos nos apropriar disso.
porque Deus nos dá isso como um presente. A salvação é um presente, Ele já perdoou nossos pecados, e a salvação é um presente que Ele quer nos dar. Se apropriem disso. E hoje nós estamos celebrando isso, porque é um memorial que Ele diz, as duas ordenanças que Ele nos deixou, batismo e participem da ceia. Ok? Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse sangue que o Senhor derramou na cruz, que nos limpa todos os nossos pecados, todas as nossas injustiças. O Senhor fez isso por nós. Éramos nós que devíamos morrer naquela cruz, mas o Senhor fez isso por nós. Muito obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado porque somos beneficiados. E nós podemos nos apropriar disso, porque o Senhor nos deu como presente. E hoje podemos celebrar. Obrigado, Deus, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém? Vamos todos tomar juntos. Quero agradecer pelos visitantes, quem está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Volte sempre, a porta está aberta, estamos disponíveis a esclarecer, a bater um papo, se você quiser saber alguma coisa mais sobre a salvação, ou pergunta a pessoa que você convidou, que tem sido uma alegria ter vocês aqui. Não esqueçam de dar um abraço para os batizandos aí depois, tá? E aqui tem uma galera muito animada, nós temos que dividir metade para a galera, para aquela turma mais séria aqui, nas próximas celebrações. Ok? Muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana. Até!